Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, está vivo, aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar aqui junto para meditarmos a palavra do Senhor neste dia 5 de abril de 2026. É a Páscoa da ressurreição, é o grande dia, vitória sobre a morte, passagem da morte à vida, das trevas à luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditemos hoje o Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas pelo chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, ele ainda não tinha compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, domingo da Páscoa, nos apresenta esses três personagens. Claro que o personagem principal é o Cristo ressuscitado, aquele que trouxe a vida, aquele que redimiu toda a humanidade. O Cristo, o Redentor, o ungido. Mas o Evangelho traz três personagens históricas importantes que viveram a experiência da ressurreição. E é para nós um modelo, um exemplo a ser seguido. Maria Madalena, Pedro e João, o discípulo amado. Cada um deles viveu a ressurreição, a experiência marcante de uma forma diferente. Também nós. Cada um tem uma experiência singular, marcante com o ressuscitado. Olhando para Maria Madalena, ela vai ao túmulo ainda de madrugada, vai cedinho. Ainda está escuro, diz o Evangelho. Isso revela algo muito profundo. Ela ama, mesmo sem entender, mesmo na dor, ela permanece fiel, permanece em movimento, permanece em busca do Senhor. Maria aqui representa todos aqueles que, mesmo na dor, não abandonam o Mestre, não abandonam o Salvador. Observe que ela vai sozinha, de madrugada. Ela enfrenta obstáculos. Ela quebra barreiras. Quantas pessoas vivem assim hoje? Continuam rezando, continuam vindo à igreja, mesmo sem sentir aquelas percepções, espirituais, mesmo carregando tristeza, doenças físicas, doenças espirituais, incômodos por parte de alguns familiares, de alguns amigos que criticam, que incomodam, mas continuam firmes, buscando o Redentor. Maria nos ensina que a fidelidade no escuro é o início da experiência da ressurreição. Ela ainda não compreende,
mas já está no caminho certo, porque quem ama sempre acaba encontrando o Senhor, o ressuscitado. Meus irmãos, que consolo, que alegria! Tantas pessoas que a gente encontra, que a gente conversa, que a gente escuta, e são pessoas que trazem também dores, que trazem dificuldades, conflitos, sofrimentos, mas são pessoas que se decidiram por acreditar, por ter fé, por buscar o Senhor. Com certeza, se ainda não encontrou, vai encontrar o ressuscitado na sua vida, vai ter essa experiência. Continue, meu irmão, continue, minha irmã, nesta experiência. Não espere compreender tudo. Não espere ir após um milagre. Não espere ir após uma grande experiência extraordinária, uma visualização. Continue buscando o Senhor. Depois nós encontramos a figura de Pedro. Pedro corre ao túmulo. Ele recebe o anúncio de Maria. Ele e o outro discípulo. É o mesmo Pedro que havia negado Jesus. É o mesmo Pedro que ouviu o galo cantar e caiu em si. Aquele que era fervoroso, aquele que era audacioso, que disse: Senhor, tu me lavas os pés, tu nunca vai me lavar os pés. Mas quando ele entra em contato com a realidade, que Jesus diz: se não lavar, não terás parte comigo. A postura dele é uma postura de arranque. Senhor, pois lave não somente os pés, mas lave inteiro as mãos, a cabeça. Pedro é aquela figura que representa uma tomada de decisão rápida, até um certo rompante. Mas aqui eles vai ao túmulo, diz que ele carrega no coração o peso da culpa, da fraqueza, da humanidade. E, no entanto, ele não foge. Ele corre em direção ao túmulo. Pedro nos mostra que o pecado não é o fim da nossa história. O erro não é a barreira. Não é o motivo para parar. Talvez alguém se sinta indigno, afastado, ferido pelo próprio erro. Olhe para Pedro, que olhou para o Mestre. E pelo testemunho de Pedro, olhe para o Mestre. Pedro nos ensina: não fuja de Deus, corra para Ele, mesmo com o coração pesado, mesmo angustiado, mesmo na dor, mesmo sentindo culpa, corra para o Senhor, porque a ressurreição é também vitória da misericórdia. Na Sexta-feira Santa deu-se início à novena da Divina Misericórdia. No próximo domingo, após o domingo de Páscoa, é o domingo da Divina Misericórdia. Gente, que grandeza! Que amor deste Deus misericordioso para conosco. Meu irmão, se até hoje você ainda não se sentiu decidido por amar Jesus, por ter fé, é a oportunidade, é a ocasião. Eu te peço que faça. Procure fazer a novena da Divina Misericórdia. Procure. E procure viver bem. O próximo domingo, após o domingo da ressurreição, no teu interior se decida pelo Senhor. Depois nós entramos em contato com o discípulo amado, com o João, também uma figura marcante neste evangelho. Ele chega primeiro, mas ele espera Pedro. Há um gesto aqui de respeito, há um gesto de humildade, há um gesto de comunhão. Representa a missão da igreja. Pedro foi o escolhido por Jesus. E aqui a igreja já está acontecendo. Só que a igreja ainda está esperando a ação do Espírito Santo, que também foi prometido pelo Senhor. Todos que estão na barca, que é a igreja, segue o líder. A cabeça da igreja é Cristo. Mas Cristo deixou um líder, que é o Papa. Rezemos, meus irmãos, pelo Santo Padre. Rezemos pelos sacerdotes, pelos senhores bispos. Quem entra, o Evangelho diz, ele viu e acreditou. E ele representa aquele que tem um coração aberto, sensível, capaz de perceber os sinais de Deus. Ele viu sinais simples, o túmulo vazio, os panos. E isso foi suficiente para ele crer.
quantas vezes nós queremos sinais extraordinários, nós queremos grandes milagres, nós queremos visões para que a gente possa crer. Ele viu e acreditou. Sinais simples. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não precisamos ter sinais extraordinários, até mesmo porque só o fato de acordarmos todos os dias, só o fato de Deus nos permitir usar os nossos sentidos, mesmo que alguns a gente possa ter dificuldade, quem tem dificuldade de visão, dificuldade de fala, mesmo assim, basta um dos nossos sentidos ativos, é sinal do amor e da misericórdia de Deus, é um milagre diário que nós recebemos. Para que o milagre maior do que a Santa Missa, que acontece todos os dias, independente da nossa experiência passada, Cristo vai nos oportunizar, seja como Maria, seja como Pedro, seja como João, entraremos em contato com a experiência do ressuscitado. O discípulo amado nos ensina que a fé nasce de um coração que ama profundamente, quem ama enxerga mais longe, quem ama reconhece a presença de Deus até nas pequenas coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, o caminho da fidelidade no escuro, como Maria Madalena, o caminho da conversão e da esperança, como Pedro, o caminho da fé que nasce do amor, como o discípulo amado. E a pergunta que a Páscoa nos faz é: em qual desses caminhos eu me encontro hoje? Talvez esteja como Maria, perseverando mesmo na dor. Talvez esteja como Pedro, lutando com as suas fraquezas humanas, mas sempre lutando, sempre buscando. Talvez como um discípulo amado, chamado a crescer ainda mais na fé. Não importa, meu irmão, de hoje para frente, somos convidados a ser diferentes, a crescer na fé, a crescer no amor, a crescer na caridade. O importante é continuar caminhando, buscando o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles encontraram. Maria, Pedro e João terminaram no mesmo lugar, na experiência do Cristo ressuscitado. A ressurreição não é privilégio de perfeitos, privilégio de poucos. É dom para quem busca, para quem corre, para quem se ama. Dizia Santo Agostinho: Senhor, tarde te amei. Tarde te amei. Porque quando nós entramos em contato com a experiência de Jesus, com a experiência verdadeira, com o verdadeiro perdão, nós não podemos mais recuar. Peçamos nesta Páscoa esta graça de fazer este caminho completo, de permanecer fiéis como Maria, de confiar na misericórdia como Pedro e acreditar com o coração do discípulo amado. E assim, todos nós viveremos essa experiência marcante em nossa vida. Cristo ressuscitou, Ele vive entre nós. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Feliz e Santa Páscoa a todos. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia,